Olá, sobrevivencialistas! Eu sou o Júlio Lobo e hoje nós vamos falar sobre armazenagem de gasolina. Antes da gente começar e antes de eu receber comentários negativos sobre isso, vocês me crucificando e etc., eu devo dizer que essa prática é completamente ilegal no nosso país. Tem muita gente que já foi presa por isso, tá? Porque armazenar a gasolina sem o ambiente adequado faz com que você coloque em risco a sua vizinhança, a você e por aí mais. Então é proibido, tá? De qualquer forma, qualquer quantidade é proibido. Visto isso, o melhor lugar para armazenar gasolina, seja permitido ou não a armazenagem de forma externa, é dentro do seu carro. Por quê? Porque dentro do seu carro você já vai ter uma autonomia adequada para você chegar onde você deve chegar. Se nós estamos pensando em cenário de crise, ninguém tem que pensar que vai andar mais do que 400 km, certo? Porque as estradas vão estar em estado intransitável. Então, se você tiver o seu tanque aí, não sei qual carro você tem, mas digamos aí que a maioria deve ter um carro popular aí de 1.0, 1.4, né, e por aí vai. Você vai ter uma autonomia de até 400 km por tanque. Você não precisa mais do que isso para andar. Logo, você tendo o seu tanque sempre cheio, você vai ter a armazenagem de combustível que você precisa para chegar onde deverá chegar. Por que não deixar o tanque de gasolina na metade? Simples, porque se você deixa ele na metade, existe um espaço de oxigênio dentro do tanque que permite a evaporação da gasolina. Se você deixa seu carro no sol e por aí vai, a temperatura aumenta, a gasolina evapora. Esse vapor de gasolina não volta a ser gasolina. Esse vapor acaba saindo pelo local de abastecimento e você acaba perdendo a gasolina. Então nunca deixe a gasolina pela metade do seu tanque. O ideal é nunca deixar o seu tanque descer de 75%, ou seja, sempre abasteça antes disso, tá? Existem exceções. Se você mora perto da fronteira, por exemplo, como eu, existem pessoas que optam exatamente o contrário, mesmo que isso gaste mais gasolina. Tem pessoas que deixam o tanque sempre perto da reserva. Por quê? Onde eu moro, se o indivíduo pegar um tanque cheio, ele atravessa a fronteira, rouba o meu carro e não volta nunca mais. Então se você deixa o carro com uma reserva próxima, ele não vai ter uma autonomia muito grande e vai acabar abandonando o seu carro antes de atravessar a fronteira. Tá? Mas isso é um caso específico, é algo somente que é interessante citar para vocês que morem numa localidade semelhante à minha. Ok, você já sabe então que armazenar a gasolina dentro do carro é o mais adequado, mas a gente sabe que as pessoas ainda assim não se contentam só com isso. Tem muita gente que gosta de armazenar gasolina porque tem um gerador em casa, ou porque tem um corta-gramas a gasolina, ou seja, tem diversos motivos, né? Tem muita gente que anda de barco e sempre carrega um galãozinho de gasolina junto. É ilegal, mas a gente sabe o que acontece. Então é responsabilidade nossa ensinar a forma correta de fazer isso. Mas antes de entrar nos detalhes de armazenamento, eu já devo dizer que é um grande erro armazenar gasolina. Por quê? Porque a gasolina é o pior item para preparadores possível. A gasolina tem de 30 a 40 dias de validade efetiva, segundo a Petrobras. Se você comprar a gasolina Podium, que é aquela mais cara, que deve estar R$ 3,50 o litro agora, ela dura até 90 dias. Isso segundo a Petrobras. Obviamente, você pode usar um pouco acima disso, mas o que acontece? A gasolina, ela é um item que é feito para ter uma combustão muito rápida, certo? Então ela tem compostos orgânicos e compostos inorgânicos. A parafina, que é inorgânica, acaba se dissolvendo em outros dois componentes e o orgânico acaba sendo eliminado com o tempo. Então a gasolina se torna mais um solvente, parece um thinner, certo? Sendo um thinner, ela não vai fazer nenhum bem para o seu motor. Se você usar uma gasolina que já passou da validade, ela vai criar borra no motor, borra, ou seja, aquele resíduo, certo? E vai acabar causando dano permanente aos bicos injetores de gasolina, a todo o sistema do motor. Então não use gasolina fora da validade, porque isso vai acabar danificando todo o sistema do seu veículo, certo? Existem formas de você aumentar a validade da gasolina com estabilizadores, certo? Estabilizadores permitem que a gasolina fique boa até 6 meses, por exemplo. Só que eles são tão caros que acaba não compensando você gastar com isso. É mais interessante se você tiver um armazenamento de gasolina que faça um sistema rotativo de no máximo 60 dias, porque senão você vai acabar estragando o seu motor. Logo, o que você vê nos seriados aí na TV, por exemplo, aquele que está em voga hoje, que é o The Walking Dead, o pessoal andando num carro a gasolina depois de 1 ano e meio do apocalipse, aquilo é mentira, é impossível. A gasolina depois de 90 dias se torna uma espécie de geleia que não vai servir mais para nada, tá? Mas, ok, compreendendo então que ela cria goma, certo? Que ela destrói o motor depois desse tempo de validade, mas ainda assim você quer armazenar, você acha que é importante e você tem a necessidade de armazenar. Armazene da forma correta, vamos por partes. Nunca armazene a gasolina num recipiente de vidro,
tá? Eu sei que hoje em dia é raro as pessoas terem recipientes de vidro para armazenar, mas é sempre bom falar. Por quê? Porque a gasolina acaba se expandindo no calor, né, e retraindo no frio, e isso pode fazer com que o vidro estoure. Ou seja, o vidro estourando, você vai ter gasolina esparramada pelo chão, pronta para causar um incêndio no local onde você armazena, tá? Outro ponto, os recipientes de ferro, como aqueles que a gente vê presos nos jipes, são muito bons para armazenar gasolina, porém com o tempo criam ferrugem por dentro, e essa ferrugem solta então substâncias que danificam a gasolina. O item principal que a gente sempre vê nas ruas, aí o pessoal abastecendo quando está sem gasolina no carro, é a garrafa PET. Certo? A garrafa PET, apesar de ser um plástico, ela não é adequada para combustíveis. A longo prazo, se você deixar lá o combustível dentro da garrafa PET por 30, 40 dias, é bem provável que esse combustível vai começar a corroer o plástico, esse plástico solta toxinas na gasolina e essa gasolina vai acabar ficando também contaminada e tendo um menor rendimento. Vale lembrar que, se a gente está falando de longo prazo mesmo, essa garrafa PET pode vir a derreter, certo? Esvazando a gasolina para fora e você causando novamente um novo desastre. Então, se você for armazenar, armazene em plástico, porém, armazene num plástico correto. Se você for num posto de gasolina, provavelmente eles vão te dar o armazenamento correto. Veja bem, eu fui num posto de gasolina e facilmente consegui um galão desse de 10 litros. Esse galão de 10 litros aqui é próprio para combustível, então eu posso armazenar aqui dentro sem ter problemas em relação a vazamento. Ele tem uma válvula de fechamento bem forte, onde não vai permitir que os vapores vazem, tá? E ainda assim ele tem um plástico muito mais rígido do que a garrafa PET, tá? Não sei se na sua cidade você consegue assim, mas eu fui no posto e pedi um galão para gasolina, eles me arranjaram esse aqui, já que eles têm vários, tá? Então se você for armazenar, faça da forma consciente. Ok, você botou dentro do galão correto, mas onde deixar? Nunca deixe a sua gasolina num local onde pega sol, tá? De forma alguma. Eu sei que as pessoas de bom senso não vão fazer isso, mas é sempre bom falar. O melhor local possível é um local onde tem pouca variação de temperatura, sem muita umidade e que possa, de certa forma, resistir ali há muito tempo ali dentro. Por exemplo, um porão ou um quarto escuro é o melhor local para você armazenar, tá? Lembrando, é ilegal, pessoal, então se vocês forem fazer, saibam que vocês estão fazendo algo errado e que pode prejudicar a sua família e também pode prejudicar os vizinhos à sua volta, tá? No mais é isso, eu acho que eu já falei bastante, dei uns conselhos bem interessantes. Se vocês têm dúvidas acerca disso, podem postar nos comentários aqui abaixo. Devo dizer que eu falei da gasolina porque é o item mais comum para todos os carros hoje em dia, mas o diesel e o álcool também têm validades muito pequenas, de 30 a 60 dias. Tá? Então assim, esqueça os carros em crises extensas, você provavelmente vai ter que andar ou a cavalo, ou a pé, ou de bicicleta. Tá? No mais é isso, inscreva-se no nosso canal, deem um gostei aqui embaixo no vídeo para nos dar uma força, e no mais, estejam preparados.